gente! Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos! Primeira aula, nossa aula de Geografia em 2022. Oitavo ano, bora lá, com fluxos migratórios é o nosso tema hoje e com a professora Bernadette de Souza. Estavam com saudade de mim, não estavam? Vamos lá! Vamos, meus amores, sejam muito bem-vindos. Bora? O que é fluxo migratório, prof? É uma referência genérica ao movimento de entrada, que é imigração, e saída de pessoas, que é migração. Um é com I, outro é com E. Entrada, I. Saída, E. Certo? Então, fluxos migratórios faz parte do nosso processo de globalização. Pois com o deslocamento de pessoas de um lado para o outro, acontece o deslocamento de informações culturais, econômicas, sociais e política. É uma troca, gente. Certo? Bora lá. Aí eu mostro aí no slide uma fotografia de um avião, um fluxo do Afeganistão. Por quê, prof? Porque é um povo, que você sabe, que tem problemas políticos, problemas religiosos e de guerras. Então, eles são saídos do próprio lugar deles para outros lugares para sobreviver. Sírios é outro, gente, que há muito tempo o Sírio está com constante guerra. Então, eles estão virando um povo andarilho, sair de um lugar para outro, em vários países da Europa. Alguns povos aqui, alguns países da Latinoamérica também o aceitaram para a sua sobrevivência. Quando não, muitos falecem tentando fazer uma travessia muito perigosa em barcos mínimos pelo Oceano Atlântico. Então, bora lá. Conceito de fluxo migratório. Qual é o conceito básico, meus anjos? Presta atenção. Primeiro você tem que saber os conceitos básicos de migração, migrante, emigração e imigração. Tudo parecido, mas não é, tá certo? Vamos para o primeiro. Migração ou movimento migratório é todo movimento de uma população temporária ou definitiva que ocorre no espaço geográfico, certo? Por exemplo, meus amores, a turma que sai do rural vai para o urbano. Isso pode ser período temporário, entre safra de alguma plantação, ou definitivo, que você vai tentar ganhar vida aqui na cidade grande, como o povo fala, dentro do espaço geográfico. Entenderam? Pronto, esse é migração. Movimento migratório é todo movimento da população temporária ou definitiva no espaço geográfico. Bora para o migrante. O que é migrante? É aquele que realiza o movimento de migração. Relativamente ao país de origem, são emigrantes. Relativamente ao país de acolhimentos, são imigrantes. Perceberam a diferença? Do país de origem, são emigrantes. Do país de acolher, aquele que acolhe, por exemplo, os africanos, que tem muito por aqui em Pernambuco, tem outros países, outros estados, São Paulo, tudo. Vocês não receberam algum tipo de espanhóis no início do século XIX, quando saiu aquele negócio da abolição da escravatura? Aí na hora de café não foi deixa de ser mão de obra escrava, porque teve a abolição. Aí vieram os imigrantes para poder ficar no lugar deles. Então, a gente acolheu esses imigrantes, italianos, espanhóis, todos eles que vieram de lá para cá, fugindo de guerra, fugindo de maiores condições financeiras melhores, né, viver melhor, ou infelizmente de grandes guerras, como é o caso da Síria e Afeganistão, tá? Emigração refere-se ao ato de saída de uma região. E imigração refere-se ao ato de uma entrada de uma região. Perceberam, meus amores? Emigrar, saída de uma região para outra. Imigração é a entrada de uma região para outra. Certo? Tipo de imigração, eu falei a definitiva e temporária. E ainda falei da êxodo rural. E tem ainda uma planejada. Bora ver cada uma delas? Definitiva. Quando o migrante não retorna para sua região de origem. Exemplo, imigrantes portugueses quando vieram para o Brasil no período colonial, quando vieram para povoar o Brasil, deixou lá as terras portuguesas e viveram aqui, foi definitivo.
para poder fazer as capitanias hereditárias. Temporária, quando o migrante fica na região para onde migrou por um determinado tempo, certo? Por exemplo, eu vou ficar uns 2 anos lá no sul. Bernadette sai aqui de Pernambuco, fica uns 2 anos lá no sul, a trabalho, alguma coisa. Essa é uma migração temporária. Êxodo rural, saída da zona rural para as zonas urbanas. Quando foi a era de industrialização, deixa o campo, porque não tinha muita oferta de emprego, e vieram tentar salvar aqui nas grandes fábricas, aqui nos centros urbanos. E planejada é quando é realizada a fim de cumprir um objetivo. Por exemplo, Bernadette vai sair daqui, vai ficar uns 2 anos lá na Itália fazendo uma especialização de história, né? História da arte, por exemplo. Pronto, eu vou lá, sei que é planejada, vou ficar 2 anos lá e depois retorno para o meu país de origem. Certo? Deu para entender direitinho? E esses efeitos econômicos, professora, políticos, sociais e culturais? O que isso tem a ver com migração? A busca de melhores condições de vida, como eu falei antes, meus amores, para o indivíduo e para a sua família. Ela vai entrar tudo isso, do efeito econômico, político, sociais e culturais. Por quê? Porque tem conflitos políticos que vai estimular uma migração transfronteirica. O que é isso? Como um deslocamento dentro de um mesmo país. Entendeu? Está tendo problema lá na Síria, mas na Síria do Sul. Mas lá no norte da Síria está um pouco mais de paz. Então, a gente vai para lá, para cima, tentar um pouco ter mais paz. Isso é dentro do mesmo país. Por exemplo, o que é fuga de cérebros ou migração de profissionais de países em desenvolvimento para preencher as lacunas de força de trabalho nos países industrializados. Traduz aí, prof. Vou traduzir, meus amores. Presta atenção. A gente diz que na Índia, ele é um dos grandes cérebros em nível de tecnologia. Porém, é um dos países que menos usa tecnologia, menos tem internet, essas coisas. Por quê? A maioria dos seus cérebros tecnológicos estão em outros países, fazendo pesquisa, trabalhando em outras empresas, porque dentro do país dele não tem a abertura para se desenvolver o trabalho dele. Entenderam? A miscigenação cultural. Que é isso, prof? Gente, Brasil ele é um país miscigenizado. Ele tem diversas culturas num só país. Ele respeita a cultura que veio lá de Portugal, lá da África, dos indígenas. Então, a gente tem essa miscelânea de cultura aqui dentro. Porque é um encontro de culturas, problemas também desses países desenvolvidos, que vai gerar um problema, que é qual, gente? Xenofobia. O que é xenofobia? É quando o país não aceita você de outro país. Aí tem raiva, tem... Não vou dizer nojo, claro que não, né? Mas tem preconceito. Vamos dizer, esse aqui é de país para país, tá? Mas aqui dentro do próprio Brasil, região contra região, é um tipo de xenofobia. A gente chama preconceito, mas é um tipo de xenofobia. Entre, por exemplo, nordestino com sulistas. Só que a xenofobia, ela é de países quando país. Por exemplo, a França com os muçulmanos com os Estados Unidos. Entenderam, meus amores? A imigração internacional tem um problema muito grave, porque nesses países receptores, que costuma ocorrer graves conflitos sociais e ressurgem ideologias raciais e fascistas que dá a origem da xenofobia. Para os países emissores, ela implica frequentemente a perda da mão de obra qualificada. Mas o maior ônus é sofrido pelos próprios deslocados, uma vez que a situação pressupõe o quê? Geralmente uma cisão, um corte da família e cultural muito dolorosa. Imagina você ter que sair do teu país, abandonar a tua família e para ir para outra família em busca de melhoria dessa família que tu deixou. Aí encontra lá pessoas que não vai te aceitar direito, vai te tratar mal, tu não vai ter bom trabalho pela devida qualificação que você talvez não tenha, ou por não ter ainda um visto legal, aí se torna clandestino desse país. Vê como é complicado, gente. E uma cultura diferente da sua, por exemplo, é muito complicado. Boa parte desses movimentos migratórios atuais são ilegais.
na qual o indivíduo se vê destituído dos seus direitos fundamentais e é submetido à exploração de pessoas inescrupulosas. É o que eu acabei de falar, gente. Por exemplo, quando o africano de lá, que ele era odontólogo, mas o diploma dele tem que passar para o visto, uma prova aqui no Brasil, por exemplo, mas ele não vai poder exercer a profissão dele aqui. Você tem que passar ainda um visto, uma prova, tipo assim, entendeu? Ele vai ter que sujeitar a qualquer tipo de trabalho, até ser um simples camelô, para poder se manter até conseguir ter todos os eixos. Ou ter a documentação, ter o passaporte, tudo ser legalizado. Isso em outros países, tá? Que aqui no Brasil, graças a Deus, sai de uma hora, maneira ou de outra, mas sai. Só que em alguns casos, o teu diploma às vezes não é aceito no mesmo país. Como o nosso também não é aceito em alguns outros países. Entendeu? Muros de separações atuais. Tem, professora? Tem. São os muros imaginários, gente. Mas infelizmente tem. Não é aquele muro de Berlim, não, que a grande muralha da China, como tem também hoje. Não, gente. Às vezes você não precisa ter muro de concreto, mas sabe que tem aquele muro te separando de uma classe, de um estilo de vida diferente da outra, até de privilégio de alguns e outros não têm. Entendeu, meus amores? Então são muralhas, são manifestações curiosas e necessidades humanas. Muitas vezes elas são construídas para impedir a fuga de uma população insatisfeita, como o Muro de Berlim que houve. E ainda bem que em 89 já caiu. Então juntou as duas Alemanhas. Mas, em geral, os muros servem para evitar a entrada dos de fora. Ao longo da história, aconteceu muitas muralhas que serviam para a defesa dos próprios territórios. Por exemplo, a Grande Muralha da China, ela foi construída a sua maior parte no século XIV e deteve o avanço de várias tribos do norte. Então, ela foi de proteção mesmo. E a Muralha da China é bem larga, extensa. Não é um murinho básico não, viu, gente? São pistas enormes. Daí você dá para ver, o muro ao lado foi construído para separar isso aqui, o muro de separar os israelenses dos palestinos. Ele é apresentado no mapa um local de intensos conflitos territoriais religiosos. Se chama até o Muro de Lamentações, tá? Lá em Israel. Separa israelenses dos palestinos. O local de intensos conflitos territoriais religiosos, gente. Porque essa área aqui é como se fosse uma área de uma bomba sempre explodindo, prestes a explodir, tá? Porque de um lado a ONU diz que é de Israel, aí o outro lado não, o israelense diz que não, os palestinos dizem que não. Então fica essa confusão e essa situação atual desse muro fica lá e a gente sabe que ocorrem muitas coisas que não são legais, sabendo que é questão religiosa, que é complicada para poder dividir essa questão territorial. Fronteira entre o México e os Estados Unidos. Olha para aí, gente. Olha a imagem do slide. México dos Estados Unidos. Que teve até minissérie, novela aqui no Brasil, falando sobre essa questão aí. De tráfico de pessoas, de invasões clandestinas tentando atravessar. Muitos são mortos porque o lugar é muito quente. São enganados pelos próprios atravessadores. Enfim, é uma fronteira complicada. Porque muitos mexicanos tentam entrar ilegalmente nos Estados Unidos, de forma que é necessária uma forte fiscalização nessa região da América, do lado da América, tá certo? Para melhores condições de vida, né? México não é tão pobrezinho não, mas tem uma parte dela que é muito pobre sim. E ela está querendo uma condições melhores, que é viver o sonho americano. Uma geração de imigrantes, xenofobia, imigrantes e refugiados islâmicos enfrentam guerras que cruzam fronteiras para encontrar oportunidade de uma nova vida e tranquila no Paraná, gente. Vê que coisa linda? Brasileiros com imigrantes muçulmanos. Uma questão de você trabalhar a xenofobia com crianças e com adultos, que não é questão de raça, de ideologias religiosas, não, gente. São seres humanos que necessitam oportunidade e necessitam viver entre nós, sim, tranquilo, na paz. Só que os fluxos migratórios fazem parte de um processo de globalização,
que desde a década de 80 para cá vem desenvolvendo diversificados meios de transporte, reduzir o tempo e as distâncias, favorecendo o deslocamento de grandes contingentes populacionais pelo mundo todo, criando diversos tipos de migrações. Você vê aí no slide uma mulher, uma senhora, vamos dizer, grande, velha Europa, né? Ela quer proteger, não quer que os invasores de outras nacionalidades, de outros países, invadam a tradicional velho mundo. O novo mundo quer buscar outros lugares, também quer conhecer a Europa, quer trabalhar, quer ter oportunidade. Mas a velha senhora europeia, muitas vezes não permite isso não, gente. Aí a xenofobia é brava mesmo. Refugiados são indivíduos que são obrigados a sair da sua terra natal para outros países. Esses são motivos de fugas causadas por guerras e catástrofes, gente. Os refugiados geralmente são de guerras, são de grandes, intensas guerras, catástrofe como um maremoto, terremoto, enfim, uma grande enchente de um local para outro, tá? E o que é imigração mesmo? Isso aqui é uma síntese. Aí eu botei uma xilogravura. Sabe o que é xilogravura, né? Nós pernambucanos, nós nordestinos sabemos muito bem o que é xilogravura. Tá vendo aí esse desenho em preto e branco? Traduzindo a nossa forma, o nosso dia a dia do pernambucano, do nordestino, um tipo de imigrantes. Bora lá. Migração é deslocamento de indivíduo dentro do espaço geográfico de uma forma temporária ou permanente, como eu falei. Esse fluxo migratório pode ser desencadeado por vários motivos. Pode ser econômico, procurar uma situação melhor, né? Culturais, uma cultura que permita conviver bem. Pode ser também fatores religiosos, né? Pode ser questão política, que não bate, né? Então você tem que sair de um lugar para outro, procurar abrigo. E também pode ser questão naturais, como a seca, que aqui no Nordeste, saíram muitos daqui no Nordeste para lá para o Sudeste, para ter condições de vida melhores, ou terremotos, ou enchente, etc. A migração econômica é que exerce maior influência na população. Aí essa xilogravura está mostrando o povo nordestino tentando embarcar de lugar, sai do seu lugar rural, interior, para uma área que tem oportunidade de vida para os seus pequenos e próprios imigrantes, né, nordestinos. Eita, gente, retirantes brasileiros. Quem aí nunca viu isso aí? A gente chama o famoso pau de arara. O que é pau de arara? É aquele caminhão aberto, infelizmente acontece de vez em outra acidente, porque todo mundo está alojado aí, sem segurança nenhuma, sem sítio, sem nada, tentando viajar de um lugar para outro, ou até às vezes no dia a dia mesmo, que é como o pêndulo, a imigração pendular, que é você trabalha num lugar e vai dormir no outro, próximo. Então, são retirantes da seca aqui no Nordeste, retirante de questões culturais em outros países, então, retirante de questões religiosas, como já falei, dos muçulmanos e outros lugares. Então, tudo isso, só que aqui, essa é a característica brasileira, tá? É um termo que se refere à pessoa ou um grupo que abandona sua terra por causa da seca e da miséria em busca de uma localidade que lhe dê melhores condições de vida. É o nosso retirante, aqui é bem específico brasileiro. Ele foi amplamente usado no Brasil para se referir a nós, nordestinos, ele que migrava a grande cidade do sul e sudeste brasileiro, fugindo da seca, década de 40, 50, 60. E com isso também com o intuito de construir tão grande e famosa São Paulo, Rio de Janeiro, o norte na década de 70, enfim. Foi espalhado para todas as outras regiões. O nordestino é muito arretado, né, gente? Por isso que eu amo esse Nordeste. Só que o lado cruel disso, da seca, é que, mãe, que cor é essa? Porque eles não conhecem. O menino está mostrando uma sarja aí, que não conhece verde. Não tem. A seca é aquela cor amarronzada, aquela coisa seca mesmo, vermelhada do solo, do maçapê, então terracota. Então, conhecer o verde, a plantação, aquela coisa úmida, aquela coisa maravilhosa que de vez em quando tem chuva aqui, ou chuva até demais, em alguns lugares, como está acontecendo atualmente. Então, isso eles desconhecem, que é a falta d'água, tá? Aí a seca, outra chave que eu estou mostrando para vocês, resultando da falta d'água, o que que acontece? Acontece isso aí, gado morrendo, pessoas deslocando de um lugar para outro,
para procurar um meio de sobrevivência. Que a gente pode até passar alguns dias sem comer, mas sem beber água é impossível, gente. Então, a miséria em algumas regiões do Nordeste, desde muito tempo, ela é debatida como fenômeno histórico que assola essa porção do território brasileiro. Geralmente, diversas famílias foram pressionadas pela falta de oportunidade de emprego, ausência de qualquer outro meio de vida. Se deslocam do seu local de origem para tentar uma vida melhor em outras partes do país, sendo esse um fenômeno comum em nossa história, infelizmente, né? Então isso, meus amores, foi a nossa aula de geografia, a nossa primeira aula de geografia. Espero que vocês tenham gostado. Fique com a gente, tá certo, meus amores? Muito obrigada por mais uma aula. Fiquem com Deus e um grande beijo. Tchau!